acredito, vocês vejam só quem voltou. Miss Yolo na casa. O meu nome é Yolanda Tati e sai agora mais um episódio do Miss Yolo Pod, produção Faz Barulho! Estamos de volta para mais um episódio incrível, impressionante, inesquecível e bastante poderoso. Para dar voz a mulheres incríveis como tu, obrigada por teres vindo, Sandra, e mal podemos esperar pelas tuas perguntas, dedo na ferida. Quem está a perguntar, e já sei que sim, pela nossa Shirley, não se preocupem, ela há de voltar. Este é sim um momento para empoderar mais mulheres e é disso que trata também o nosso episódio de hoje. Pronta para a nossa convidada, Sandra? Prontíssima. Tu queres avançar tu com uma intro sobre ela? Ela é feminista, é uma artista multidisciplinar, já foi DJ, atualmente é uma ilustradora que junta um bocadinho de ativismo com uma situação assim artística bem diferenciada e ela é nada mais, nada menos do que... Vamos juntas? Bora! Clara Não! Bem-vinda! Obrigada! Não levaste com o inconfundível, incomparável, inesquecível, marcante, icónica Clara Não! Agora Obrigada. sim! Querida, é tão bom ter-te aqui comigo. É tão bom estar aqui com vocês as duas. A última vez que nós nos tínhamos visto, estava eu grávida, gravidona. É verdade. Foi no Norte, no Gerês. No Jerez. E foi também a primeira vez que nós nos encontramos fisicamente. É verdade, e foi muito bonito esse encontro. Portanto, desde lá, conta-me tudo. Por onde é que tu tens andado? Aliás, eu tenho-te visto em artigos no Expresso, a exercer o teu feminismo e também empoderar outras mulheres, mas como é que tem sido a jornada nestes últimos anos a nível criativo? Tem sido muito desafiante, aparecem sempre coisas novas para fazer e adorava imenso que chegasse o dia em que falar de feminismo e de igualdade e justiça social fosse uma coisa do passado e era só lembrar, olha, lembras-te daquela altura em que as pessoas achavam que não deveria haver equidade social, mas continua a ser preciso falar. E então, atualmente, sim, sou cronista regular no Expresso e continuo com os meus projetos e com o meu ativismo também. Para quem não te conhece e nos vê desde o Brasil, Angola, Moçambique, Santo Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau, Cabo Verde, estamos todos juntos, ligados e bem misturados. Como é que tu poderias explicar de onde é que vem o teu background? Como é que tem sido esta formação para chegar a esta posição de voz tão importante no ativismo e no feminismo em Portugal? Então, olá a todas, a todos e a todos. Assim, de uma forma rápida, eu cresci num meio conservador, numa vila, em que paróquia e freguesia se misturam muito. E desde cedo senti que alguma coisa não encaixava. Os meus pais sempre dividiram as tarefas domésticas, mas o mundo não é só dentro de casa, é lá fora também. E havia muito aquela coisa do papel da mulher, que nem sequer me podia sentar confortável assim, porque não podia ser, porque era uma mulher, muitas coisas, tinha que saber cozinhar, tinha que saber limpar. Uma menina bem comportada era aquela que era obediente. E então... Isto no Porto? Confusão. Sim, isto no Porto, sim, numa vila, nos arredores do Porto. Depois, na adolescência, tive uma depressão muito grande, porque quem eu achava que eu deveria ser não encaixava na pessoa que eu sentia que precisava de ser. O meu corpo tinha necessidades que eu me sentia culpada em as ter. E depois fui para a faculdade. Quando fui para a faculdade, comecei a ter acesso aos livros feministas, às novas cartas portuguesas. Citaste algumas autoras que te tenham marcado nessa altura já? A que me marcou mais foi Roxane Gay. Ela tinha acabado de lançar o Bad Feminist. E é um livro muito especial porque não fala só de feminismo em si, mas sim também cruza privilégios, tanto de cores de pele como de capacidades económicas. Ela é uma mulher negra feminista, mas ela própria diz que eu sempre tive o privilégio de nunca ter passado por dificuldades económicas. E é um livro basicamente de crónicas que fala sobre o feminismo, fala sobre o racismo mesmo na representação dos filmes, quando os diretores são brancos e representam de maneira errada, pronto, uma perspectiva do homem branco, e foi o livro que mais me marcou. E ela dizia que era uma bad feminist porque ela de livre vontade fazia um sexo oral a alguém, não é? Se quisesse fazê-lo. E essa é a premissa de desconstruir também o
o quão restrito pode parecer o feminismo clássico e de como estas vagas todas até hoje nos trazem um feminismo libertador. E foi daí, foi deste meu percurso pessoal que o profissional acabou por andar sempre a par e complementaram-se. E pronto. E agora sou feminista em construção e escrevo sobre estas coisas. Tu passaste também por Roterdão na tua Sim. formação. Como é que foi essa experiência? Lidar com uma sociedade diferente da sociedade portuguesa e qual é que foi a tua visão sobre o feminismo que se vive pela Holanda, pelos Países Baixos? Olha, eu senti-me lá muito livre e muito segura. Andava livremente de bicicleta à noite. Nunca tive assim nenhuma situação grave. A única coisa, tive uma vez um rapaz numa festa daquelas típicas techno de cave que há lá, pronto, eu ia muito a estas festas, que me abordou com a típica pick-up line de és modelo. Podias ser. E és, na realidade és. Obrigada. És sim, uma referência, um modelo intelectual e também visual. Obrigada, mas não foi com esse intuito. Muito agradecida. Não, mas o resto correu muito bem. Senti foi que eu sou muito frágil para andar de noite de bicicleta nas ruas de Roterdão. Porquê? Porque eu sou muito leve, as ruas são muito largas, há muito vento. Pois é. Então, quando venta de verdade ali pelos Países Baixos. Houve uma vez que eu estava, aquilo tem sempre ciclovias em todo lado, que é uma cena também é importante de falar, porque o feminismo interseccional também tem de ter uma preocupação com o meio ambiente. E lá é possível andar de bicicleta sem morrer, mesmo para pessoas desastradas como eu. Eu caía todos os dias e tive 2 acidentes graves, mas graves, entre aspas. Um foi, estava tanto vento e eu estava no semáforo, em cima da bicicleta, que o vento empurrou-me em cima da bicicleta contra um poste e eu caí assim. Puc. Que nem uma folha de papel. Puc. Sim. Não estava mais ninguém Mas na ficaste, rua. não tiveste ninguém a quem pedir ajuda, ficaste, como é que Veio te uma senhora desembaraçaste? ter comigo, estava só eu sozinha, veio uma senhora andar, falou logo comigo em inglês, porque nitidamente eu não era de lá, e disse-me, quando está assim vento é melhor ir a pé. Por isso nunca tive assim nenhuma situação, não, foi mesmo tranquilo. Tu sempre Sim. gostaste muito de conhecer outras culturas, de ir para outros países, aventurar-te, viver, conhecer pessoas novas, sempre foi a tua cena? Foste sempre aventureira? Claro. Sim, fui para lá só eu. Normalmente as pessoas combinam com alguém da turma para irem, não. Fui assim para a faculdade, fui assim para Erasmus. O único sítio em que eu senti, dos que eu visitei, senti mesmo um impacto muito grande, foi quando visitei Marrocos com os meus pais. E quando estás dentro do resort, é ok, está tudo bem. Só quando sais fora, uma das vezes que eu fui passear com a minha mãe, só eu e ela, e fomos assediadas à bruta por homens. A maior parte das coisas nós não percebíamos, e quando era inglês, era um inglês, claro, assim, não muito bem falado, mas foi muito, muito desagradável. E depois descobrimos lá um sítio com os animais giros, e no dia a seguir eu fui com o meu pai. E quando fui com o meu pai, ninguém disse nada. Claro. Nada. Claro. Esse assédio aconteceu num local público, havia mais pessoas a ver, Sim. vocês tiveram algum tipo de reação? Eu e a mãe na altura nem fizemos nada, porque estávamos num país diferente. Era só homens, não é? Ainda por cima com aqueles olhos esbugalhados. Pois as mulheres também lá não lhes é permitido fazer nada. E também muitas vezes, infelizmente, também julgam. Por exemplo, isto já foi há uns anos, foi quando eu estava a tirar um mestrado, 2017, 2018. Na altura eu não tinha noção desta discrepância tão grande, sei lá, íamos férias para um sítio quente. E eu tenho fatos de banho dourados, fatos de banho pretos decotados, por aí fora, e eu andava na minha. E as próprias mulheres também cochichavam umas com as outras. Sim. Se fosse hoje, honestamente, eu teria tido mais cuidado no sentido em que não teria sido preciso fazer aquilo, mas ao mesmo tempo também esse choque de culturas foi importante para perceber estas dinâmicas diferentes culturais. Para que tivesse um tacto diferente Sim. daquilo que existe além fronteiras. Tu já tiveste passaste por este processo de ter o machismo internalizado, ou se sempre te consideraste feminista, não é? Porque tu estavas aqui a falar de que viajaste para Marrocos e sentiste que as próprias mulheres, elas elas meio que compactuavam com este julgamento, não é? E eu gostava de perceber se tu própria passaste por esse processo ou se já te consideravas uma feminista desde que te consideras gente.
Não, eu passei por esse processo. Até porque eu lembro perfeitamente de ter 16 anos e de ser contra o casamento homossexual. E eu acho que isso se encaixa dentro da perspectiva conservadora, machista, porque lá está, machista de uma mulher... e também era contra a adoção homossexual, por causa dos papéis do homem e da mulher, não sei o quê. E hoje em dia sei que sou queer, que é super, não é, contraditório. E lembro perfeitamente quando tinha 16 anos, em filosofia, tivemos de escrever um texto argumentativo sobre sermos a favor ou contra o casamento homossexual. E eu escolhi escrever sobre ser contra. E eu tive tanta dificuldade em encontrar argumentos. Eu fui à lei, lembro-me que pedi a um familiar advogado para ir à lei pesquisar sobre a cena do casal, estás a ver? Como é que isto cabe na cabeça de alguém? E a verdade é que mesmo assim eu tirei 16. Dá-me vontade de abanar a professora e dizer tipo... Como assim? Por isso, eu sou exatamente o oposto dessa pessoa hoje em dia. E eu acho que isso também acontece muito pelo sistema educativo que nós temos, pelos programas que são, digamos que, cobertos naquilo que nos é passado na nossa formação. Esse machismo está sempre enraizado, está sempre intrínseco a essa ideologia patriarcal à qual estamos todas sujeitas ao fim e ao cabo. E eu também achei curioso, precisamente nesse ponto, que tu no teu website tens na tua descrição que és uma feminista em construção. Sim. Ou seja, seremos sempre melhores feministas amanhã do que somos certamente hoje. Na nossa agenda deste episódio de hoje temos temas sangrentos por atacar. Sandra, sabes como é que se faz isto? Não sabes? Já conheço. Estás preparada? Preparadíssima. Então cá vamos nós. É o nosso momento de... Dedo na ferida! Bora lá, Clara! Vamos lá. Há pouco falaste de uma temática que realmente a mim me desarruma muito, porque durante um tempo, agora nem tanto, mas continua a ser presente no meu cotidiano e eu acho que tem um impacto gigante na vida de qualquer mulher, que é o assédio em locais públicos. Tem impacto sobre nós porque faz com que nós nos questionemos, com que nos perguntemos se foi culpa nossa, realmente, muitas vezes temos essa tendência, se era porque eu estava a vestir aquela peça X, será que foi porque eu abri espaço? Eu gostava que tu dissesses aqui às mulheres, a quem costumas aconselhar, ao teu público, a quem costumas passar mensagens sobre relacionamentos e sobre como se posicionarem como mulheres, mensagens de empoderamento, eu gostava que tu nos desses assim uma dica ou pelo menos a tua receita para lidar com este tipo de assédio em locais públicos. Já tive várias e a várias horas do dia com várias roupas diferentes. Por exemplo, eu gosto muito de experimentar com maquilhagem no meu dia-a-dia e eu uma vez que usei um batom azul e estava a sair de casa, já foi há uns anos, e vivia perto de uma tasca, típica tasca do Porto. E saí e um homem, isto era almoço, eu tinha aulas às 2h30, eles estavam a acabar de almoçar, disse-me, beijinhos azuis. E eu fiquei só assim, calce, e continuei a andar. Mas disseste-lhe? Disse. Mas a verdade é que não usei mais batom azul, porque eu não queria gastar a minha energia com isso, mas ao mesmo tempo estava a restringir a minha liberdade de expressão. Isso aconteceu. Também na altura era DJ, e eu vivia no Bonfim, que é 5 minutos a pé dos Maus Hábitos, onde as Sugalicas continuam a ser residentes, só que agora a Susana está com a Carolina em vez de ser eu. E eu apanhava um Uber para ir para lá, quando já ia vestida, porque não me sentia segura na rua. Inclusive é porque já aconteceu uma terça-feira à noite estar a vir tomar um café com um amigo meu e ter um homem a gritar para mim de uma casa. Uou! Género, já vais para casa, baby? E eu aí estava sozinha na rua, aí eu não disse nada, caminhei só. Mas, regra geral, eu respondo. Sabes que está comprovado, há estudos que dizem que quando respondemos, quando temos algum tipo de reação, o trauma que advém da situação é minimizado. Ou seja, é quase como se tu tivesse ali a oportunidade para descarregar e para quase que meio que encerrar um capítulo que poderia ficar aberto durante mais tempo. E isto é grave, especialmente porque, não sei se têm noção destas estatísticas, mas pelo menos 80% das mulheres já viveram assédio em locais públicos. E há outra grande porcentagem também que ronda os 70 e algo por cento,
de mulheres que já presenciaram. Isto é curioso, porque nós podemos aqui, se calhar, ter algum tipo de aliadas neste tipo de situação. Se nós soubermos Sim. todas como gerir ou como ter alguma resposta para o agressor, não é? Porque há uma agressão psicológica, podemos criar aliados e também, claro, estar lá por nós mesmos, interceder por nós mesmas. Sandra, tinhas uma pergunta, não tinhas? Ouvi aqui um sussurro. Eu gostava de saber se tu já presenciaste situações de assédio com outras pessoas, não é? Porque nós falamos muito da importância de não nos calarmos quando estas situações acontecem, só que a verdade é que, ainda mais semos nós mulheres, quando vemos outras mulheres a ser assediadas, ficamos naquele impasse do será que eu me devo meter? Será que eu também não vou levar por tabela? Como é que tu lidas com esse tipo de situações? Já lidei de formas diferentes. Uma vez estava a pôr som no Maus Hábitos e aconteceu uma coisa que lá normalmente não há problemas, mas reparei que na frontline estava uma rapariga com um rapaz e o rapaz estava a querer tentar beijá-la e ela não estava confortável. Mas o que eu fiz foi, disse logo à Carolina, vamos estar a olhar para ali bem, vamos ter atenção e quando aparecer um segurança eu vou-lhe dizer, vamos ter atenção ao que está a passar e vamos ficar de olho o que é que se passa. Também já me aconteceu eu estar a ser vítima de um stalker que basicamente seguia-me para todo lado, dizia-me vi-te aqui, vi-te acolá, Mas por mensagens, e chegou a aparecer mesmo quando eu também estava à posição, ia ficar no meio da sala a olhar para mim o tempo todo, e chamei um segurança para vir para a minha beira. E também já me aconteceu estar a comprar uns sapatos na fila de uma sapataria, e está lá um senhor, bem mais velho, na sapataria estava só eu e duas funcionárias jovens, tínhamos idades próximas, e o senhor estava a comprar umas sapatilhas super cheias brilhantes e a dizer coisas como eu vou oferecer isto a não sei quem, uma rapariga mais nova. E depois quero que ela use assim e assado, e a começar a descrever situações um bocado a ir para o inapropriado, situações de como ele queria que ela usasse as sapatilhas. E eu comecei a dizer, olha, a partir do momento em que oferece as sapatilhas já não são suas, são da pessoa que as tem, e a pessoa vai usá-las como bem lhe apetecer. E o senhor calou-se, porque já estava a entrar naquele... Isto também é um assédio, começar com descrições inapropriadas. há tantas formas camufladas. Sabes que eu Sim. hoje em dia, quando olho para trás, apercebo-me de um sem fim de situações onde eu me senti desconfortável e depois esse desconforto dá-me a entender que estava algo realmente errado ali. E lembro de ter muita vergonha do meu corpo, especialmente nas aulas de educação física, porque acho que todas nós vivemos um bocado isto, não é? Porque ainda não tínhamos idade para usar um sutiã, Sim. mas também tínhamos fazer educação física e quando era a hora de fazer os bips e de correr, aquilo ia tudo pelos ares e a pessoa já não sabia o que vestir na aula de educação física. E lembro que vivia um bocadinho um drama à conta disso. Como é que tu viveste o desenvolvimento do teu corpo, Clara? Olha, por acaso até ao 6º ano não tive esses problemas, porque a minha turma era das minhas colegas com quem eu cresci e éramos muito abertas a falar disso, até falávamos de corrimento e comparávamos pelos, de quem já tinha mais pelos, quem tinha poucos pelos, mas depois, e era uma coisa muito banal, não era assunto, mas quando fui para o secundário tive um choque muito grande, porque eu sempre fui muito peludinha. E amigas minhas começaram a falar de depilação, que depilavam os braços e por aí fora, e aquilo fez-me começar a sentir mal com o meu corpo. Gente, será que eu devia também? E no secundário comecei a trocar-me nas aulas de educação física e trocava mesmo nas casas de banho dos balneários. Eu não me trocava à frente de outras pessoas, não me sentia à vontade. É só porque eu não tinha autoapreciação nenhuma na altura em termos físicos. Eu não tinha dúvidas que era inteligente, tirava boas notas, isso aí estava tudo bem, mas eu não me achava bonita. Eu não achava que era digna de atenção pela minha aparência física. E essa parte custou muito a lá chegar. O interessante foi que isso também aconteceu no secundário. Foi também quando eu descobri que me podia maquilhar e usei isso não como uma maneira de tapar imperfeições, ou quer que seja, mas sim uma maneira de me expressar e de começar a experimentar, este lápis dá para esfumar e não sei o quê. Então depois comecei a ter no carro, quando era o meu pai que me levava à escola,
e eu tinha uma fitinha para puxar o cabelo para trás e maquilhava-me na viagem e tinha a minha necessaire assim naquela bolsa vá de lado do carro, sabes? E fazia isso no caminho para a escola. Foi aí que tu começaste a desenvolver a tua autoapreciação? Sim, eu acho que também foi por um bocado os opostos. Assim como comecei a esconder o meu corpo, ao mesmo tempo também comecei a valorizar a minha cara, pelo menos a minha cara, estás a ver? Tu sentes que a tua visibilidade no digital também te ajuda de certa forma a construir isso? Porque eu, falando pela minha experiência, eu sempre fui também uma jovem muito tímida e muito recatada, e eu sei que tu passaste por esse processo, e uma coisa que me ajudou bastante a construir a minha autoestima e a minha segurança foi este espaço que o digital me deu. E eu gostava de perceber se isso também aconteceu contigo, se essa voz que entretanto te foi entregue te ajudou nesse processo de sentires realmente ouvida e bem contigo mesma. Eu acho que e pergunto se sentes o mesmo. Acho que o que o digital faz é esta questão de comunidade, de unir as pessoas. E quando as pessoas estão unidas, acontece um bocado tipo o Rei Leão, não é? Que os animais se juntam todos e se levam uns aos outros. E acho que essa comunidade do digital permita que nós andemos de cabeça erguida, porque não estamos sozinhas, porque há mais gente a passar pelo mesmo. Sim. Não sentes que... Sem dúvida. Pois, eu acho muito que é mesmo isso do elevar... Abraçada pelas pessoas Sim. que passam pelo mesmo processo que tu, de repente tu lembras-te que não é só tu que estás a viver aquelas situações. Especialmente entre mulheres, que é aquela sororidade forte. Não, amiga, eu estou aqui, estou contigo, estamos juntas. Tu tiveste durante várias semanas um best-seller em Portugal. É verdade. O teu livro, como é que foi essa experiência e hoje em dia, como é que tu olhas para o Miga, esquece lá isso, não é? Sim. Foi o meu momento de cair uma ficha, isto está a acontecer. Porque eu não tinha noção, mesmo a minha terapeuta diz que eu tenho um problema de autoapreciação, que é, por muito que as pessoas à minha volta, depois de eu gravar um podcast ou escrever um artigo, me digam, olha, foi mesmo fixe, não sei o quê, e eu vou ficar a matutar naquela pequena coisa que eu disse que achava que não devia ter dito. E por muito que já me abraçaram a chorar pessoas emocionadas e não sei o quê, mas eu fico a matutar naquela porcaria. E eu estava super focada na questão do livro, e nós fizemos o lançamento em Lisboa, na Feira do Livro, e incluiu não só a parte de assinar os livros, mas também as pessoas podiam conversar comigo e eu fazia um desenho. E eu estava super focada em eu tenho que desenhar mesmo bem o problema desta pessoa, eu tenho que estar a ouvi-la. E de repente vem o meu editor ao meu ouvido e diz-me: levanta a cabeça e olha para trás. Estava uma fila a dar a volta, assim, uma coisa louca, uma espera de 2, 3 horas, e as pessoas na fila à espera. E eu fui assim, caramba! E a diretora de edição veio, no fim veio ter comigo, abraçou-me e disse: Clara, tenho a certeza que vamos trabalhar mais vezes no futuro. Oh. E aquele momento foi assim uma coisa, estás a ver? Power, né? Yeah, foi mesmo assim, sentir o amor, sabes? Não são só números, o que está lá nas redes sociais não são só números, é mesmo amor. Tu achas que este teu percurso, que ainda agora começou, te vai levar assim, nos próximos 3 anos, te vai levar onde? O que é que tu ainda queres mesmo assim a realizar e qual é que é assim a tua próxima grande ambição? Agora que falaste disso de trabalhar mais vezes juntas, fiquei já curiosa, não é a pergunta de encerramento, ainda vamos avançar mais, mas o que é que tu tens assim mesmo como fome de projeto, fome de ambição? Gostava de criar uma linha de empoderamento de alguma coisa que fosse mesmo minha, sabes? Quero continuar a fazer coisas, sejam agendas, sejam livros, escrever artigos, mas queria criar uma coisa assim, um statement que fosse físico, quer seja, também não quero estar aqui a agueirar, não é, porque há esta coisa de não dizer o que se vai fazer, mas criar assim uma coisa mais da minha marca, sabes? Que não seja só ilustrações, não que tenha algum problema ser só ilustrações, mas queria que, estou assim com uma fisgada em criar assim algo poderoso. Algo poderoso, sim, que seja mesmo para disseminar em bom. Falando em disseminar, tu és muito boa nisso. Aliás, começámos esta conversa a falar sobre feminismo interseccional.
eu gostava que tu, assim mesmo em tom dedo na ferida, me dissesses qual é que é a tua leitura dos mídia em Portugal e da representatividade em Portugal, no que toca à interseção e a dar visibilidade a vários tipos de mulheres. Sim. Com várias ansiedades, preocupações, origens, culturas, religiões. Como é que tu achas que nós estamos nesse ponto? Estamos muito, muito no princípio. Por exemplo, a Keila falou muito bem, não se vê pessoas trans nos correios, na televisão, não se vê. Gostaste desse episódio? Gostei muito. Obrigada, querida. Obrigada eu e obrigada à Keila. Não... Vemos muito poucas pessoas negras na televisão ou em cargos altos no geral, com grande representatividade. Não vemos pessoas muçulmanas ou que usem hijab. Ainda há muito preconceito. Ainda há pouco tempo saiu um artigo de um senhor que eu nem lhe vou dar palco a dizer o nome, a dizer que as mulheres com 50 anos na televisão deviam ter a notícia execrável, porque tinham que cuidar da imagem por elas e não sei o quê. Há esta coisa das atrizes com idade que a partir de certa idade já não podem fazer certos papéis, e por muito que possam dizer mal da sequela do Sexo e a Cidade, acho super importante mostrar que existe vida para além dos 40, para além dos 50, para além dos 60. Há também falta de representatividade aberta queer, tanto nos mídias, por exemplo, no futebol português. De certeza que há ali homens que não são heterossexuais, de certeza. Mas o facto, e não é uma coisa tão... Por exemplo, a representatividade nos mídias do futebol feminino, de desportos femininos, há tanto problema, e mesmo pessoas cronistas que não sejam pessoas cis heterobrancas, e a falta que há, olha, pronto, nunca mais saí daqui, mas mesmo também em questões económicas, a maior parte das coisas é escrita por vencedores, ainda não é escrita pelas... Por exemplo, falar de colonialismo em Portugal, o caos, porque é mesmo ter o dedo na ferida do orgulho português, e eu fico assim, não há mais nada com que teres orgulho. Vais ter que te orgulhar em invasões, não é? E acho que está tudo muito mal ainda, muito mal ainda. Há pouco falaste sobre o desporto e também sobre as várias profissões, não é? Que as mulheres acabam por não ter tanto mérito nesse sentido. Tu, nas tuas parcerias e nos laços que vais criando no teu meio de trabalho, de que forma é que tu procuras impactar as tuas equipas por forma a serem mais feministas e igualitárias? Por exemplo, regra geral, acabo por trabalhar com equipas maioritariamente de mulheres. Por exemplo, quando Estás é com aqui com a tua representante, que é uma Sim. mulher. Eu estou com a minha também, que é uma mulher. Aliás, quase tudo mulheres aqui, tirando os nossos realizadores. É feita por mulheres. É assim, na verdade, se fossem homens feministas incluídos, também não era por aí. Exatamente. Pronto, porque não e interessa... eles são. Os que estão aqui são, orgulho neles. Até porque fala-se muito de feminismo liberal, que se quem manda a bomba, se é homem ou mulher, é indiferente porque é uma bomba. Pronto. Isto, tirando casos em que é preciso lutar contra, não é? Tipo, Ucrânia e Rússia, por aí fora. Mas... tento também ter estas preocupações de perguntar onde é que isto vem, por exemplo, se é roupa, onde é que é fabricado, com que materiais, em que condições, isso pergunto sempre. Por exemplo, eu nunca trabalharia, nunca faria uma linha que fosse fabricada numa sweatshop com ordenados horríveis e com condições horríveis. Clara, tu há pouco falaste sobre alterações climáticas e sobre andares de bicicleta na Holanda. E eu queria saber como é que tu, estando aqui em Portugal, quais é que são as escolhas e as medidas que tu tomas no teu dia-a-dia de forma a refletir essa preocupação que tens com essa situação? Então, regra geral, tento andar de transportes públicos, seja de autocarro ou de comboio. Só uso o mesmo carro quando é mesmo preciso. Até porque, pronto, é chato de várias formas. Não só preocupações energéticas, não é? Quem se desloca de transportes públicos, mas
para nós mulheres surgem também outro tipo de preocupações nesse contexto, até porque não é rara a ocasião em que somos por vezes assediadas em meios de transporte públicos. Já te aconteceu? Como é que geriste? Já me aconteceu aqueles, sabes, quando chegam a ti sem ser preciso. Sim. Mas a minha mãe também me contava imensas vezes que nas horas de ponta, porque ela trabalhava no Porto, que os homens mesmo roçavam-se um bocado, é horrível, nela e aproveitavam mesmo os travões. Sabes, Sim, quando o sim. autocarro trava para se aproximarem, que era muito, muito desconfortável. E eu também já senti isso. E mesmo também, não só de agora, a minha tia-avó também já contava que em Paris, no metro, também já ficou sozinha com um homem, e eu também já me aconteceu isso na rua, ficar só eu e um homem, e ela saber que tinha de sair na próxima estação, e mesmo assim a porcaria do gajo ainda teve tempo de fazer um flash genital. Sério? A sério. Olha, até fiquei sem palavras agora. Yeah. E sabes que agora está a pensar naquele caso super habitual daquela pessoa que fica a olhar para ti fixamente. Sim. Horrível. Não é? E depois volta e meia te faz assim, ou te faz um beijinho ou te faz um sinal qualquer, mas que não tira Sim, os olhos de ti. ou quando passa por ti porque tem de sair do autocarro ou não sei o quê, manda assim beijinhos ao teu ouvido. E sabe que ninguém vai fazer nada porque ninguém percebeu o que se passou. Sim, mas sim. tu percebeste. O curioso destas situações é que nós, muitas vezes, não reagimos para não dar continuidade, não é? Pensamos, bem, ok, isto é mais um estúpido, é só mais um, e mais vale ignorar e seguimos com as nossas vidas, mas realmente é importante que agir porque estas pessoas também têm de perceber que não devem tomar essa posição de invasão e de agressão e de assédio, de abuso. Recentemente, por acaso, e também estava aqui enquanto falávamos, estava a pensar nisso, vi um curso da L'Oréal, é o stand-up, e queria também aqui contar a quem nos assiste, porque é uma ferramenta super prática e aliás o curso faz super rápido, em aproximadamente 5 minutos, e é uma formação online onde nós aprendemos a reagir quando somos vítima de assédio em locais públicos, ou então quando somos testemunhas de assédio em locais públicos. E eu achei muito interessante. Não sei se já ouviste falar, Clara, Sim, também. já. E sabes, o curioso foi que eu já passei por algumas das opções que eles promovem no curso e foi engraçado perceber, ok, isto está catalogado de certa forma, está aqui resumido e é super bom saber que pronto, é simples, é mandar isto, é fazer isto. Aliás, eu vou deixar aqui o link para que façam também o curso na descrição. É super imediato porque está super bem construída a formação, tem vídeos ilustrativos, faz-nos refletir sobre realmente aquela situação, aquela posição e tudo o que está envolvido e todas as ferramentas que nós temos, os nossos aliados, não é? As pessoas que estão a ver, distrações que podemos criar ou então mesmo abordar, documentar. E é mesmo muito importante e não só pelos vídeos, mas também pelas opções que lá temos, podemos ensaiar, quase que simular as situações e preparar-nos para este tipo de situações que são sempre inesperadas e são sempre um grande desconforto. Não é? E também já está comprovado que se tu conseguires simular na tua cabeça várias opções do que fazer em certa situação, que é mais fácil depois reagir quando acontece, porque já sabes como fazer, já simulaste na tua cabeça. Esta formação foi feita pela ONG Right to Be, que é uma ONG internacional que se foca nestas temáticas e em conjunto com a L'Oréal criaram então este movimento do stand-up que está pensado para e por todas nós mulheres. Clara, dentro disto e dentro da vertente também educativa que tu vais tendo, alguma vez ponderaste fazer este tipo de abordagem com meninas mais jovens? A partir de que idade? E este tema é muito sensível, atenção. Mesmo nas escolas, quando se fala em formação cívica, mesmo agora neste momento que nós vivemos em que tantas notícias saem sobre abuso sexual na igreja, qual é que é a tua abordagem que nós devemos ter para com as crianças a nível educativo e formativo? Como é que achas que isto deve ser mitigado? Eu acho que a partir do momento em que a criança é responsiva. E digo isto de uma forma muito simples. Por exemplo, esta é uma analogia que prometo que faz sentido. A minha mãe usa óculos, a minha irmã usa óculos. E o mais provável era eu precisar de óculos também. Então o que o médico disse... E a minha irmã só descobriu já muito tarde. Ela já tinha 10 dioptrias num olho e 7 no outro. Pronto. E então o que o médico disse... Logo que ela seja responsiva,
vai logo fazer o teste. E é um teste muito simples, saber se dizeres se o leão está dentro da jaula ou fora da jaula. São uns desenhinhos. E eu uso óculos desde os 3 anos. Pronto. E, para mim, a partir do momento em que a criança está responsiva, também e lembro perfeitamente da minha mãe me dizer, ninguém toca aqui. E dizer assim, ninguém te toca aqui. Só eu para te lavar e depois tu para te lavares, ou para tu te limpares, mais ninguém toca aqui. E esta questão também de, por exemplo, se a criança não quer dar um beijinho a um familiar, então não dá. Não é dizer, ou mesmo que o familiar insista, vou ficar triste, mas eu não quero. E é o meu consentimento, é ensinar o consentimento às crianças logo que elas são responsivas. Não é uma questão de educar sexualmente para o prazer, isto é por fases. É mesmo ter esta noção de também chamar o nome às coisas. Isto é tua vulva. O facto de a criança chamar vulva ao que é uma vulva e vagina ao que é uma vagina faz toda a diferença. Porque depois esta coisa da pombinha e não sei o quê é tipo... Pá, e faz tudo, coisas... O que é ok e o que não é. E também os próprios pais também terem esta informação e esta vontade para também dizerem às pessoas à sua volta que não é ok abraçar uma criança que não se conhece sem ela querer abraçar também. É perguntar, queres-me dar um abraço? E se a criança quer, ok. Se a criança não quer, ok. É não obrigar ninguém a ter atos de carinho e proximidade sem essa pessoa querer, independentemente da idade. Sabes que o meu filho tem 1 ano e meio agora e ele dá-me muitos beijinhos e nós em casa damos muitos beijinhos e abraçamos-nos muito. E no outro dia eu e o Marco estávamos a pensar que será que o Leonardo percebe que a nós pode dar beijinhos na boca e outras pessoas não? Tanto que nós evitamos dar-lhe beijinhos na boca para que ele não normalize os beijinhos na boca. Mas depois parte-te um bocado o coração quando no teu dia-a-dia o teu filho vem para te dar um abraço, põe-te assim os braços entre o pescoço e depois vai-te dar um beijinho e eu penso, não lhe vou virar a cara, não é? Claro. E claramente dou-lhe um beijinho na boca. Então, já com 1 ano e meio, estamos com esta coisa de lhe fazer perceber que, olha, beijinhos na boca é só papá e mamã, não dás a outras pessoas. E de alguma forma, ele percebe. Ele, quando vai dar um beijinho a outra pessoa, dá na bochecha. Ou seja, eles têm esta sensibilidade também. Para não sei até que ponto é que é uma questão de hábito, é uma questão de repetição, que ele já fez aquilo muitas vezes e já percebeu que é só connosco. Mas realmente temos essa preocupação como pais e é algo que vamos vivendo dentro disso, dentro do consentimento, dentro daquilo que ele nos vai expressando, que quer fazer e que é natural para ele e que realmente faz sentido, não é? Naquela envolvência e no conforto, na proximidade que ele tem com as pessoas. Mas deve ser super desafiante para pessoas que são mãe, como tu, eu não sou, não é? Mas o problema é que tu consegues lidar com isso dentro de casa, mas depois não consegues controlar o ambiente fora de casa, as outras pessoas. Como é que tu, como mãe, reages a um estranho ou um familiar afastado ou que não tenhas tanta confiança que queira dar um beijo ao teu filho na bochecha quando ele não quer? Como é que fazes? Eu tento abafar a situação. Imagina, tento passar para depois. Se o Leonardo não quiser dar um beijinho a alguém, eu digo, distrai. Exatamente. Eu crio uma manobra qualquer e digo, pronto, está bem. Então depois vais ver como é que a titia vai ser capaz de ver contigo o Charlie e os números. E depois sei que eventualmente aí vai rolar um elo, não é? Vai rolar um abraço e ele vai dar um beijinho e é assim que acontece. Porque ele aí já sente Exatamente. Ele precisa dessa segurança para avançar para esse espaço de intimidade. Como todos nós, não é? Precisamos de segurança para desenvolver melhor a nossa intimidade. Tu falas muitas vezes disso também, e nomeadamente na intimidade de nós para nós. Sim. A masturbação, conhecer o nosso próprio corpo. Hoje em dia, com esse posicionamento, tu criaste esse lugar credível para falar destas temáticas e isso é muito importante mesmo. Hoje em dia, como é que tu vês que a mulher portuguesa se autopercepciona no seu autoprazer? Eu acho que está melhor dentro dos nossos núcleos de amizade. E as minhas amigas falamos abertamente sobre, olha, este vibrador é fixe, já experimentaste este, e eu como recebo muitos, vou comentando, olha, este é fixe e não sei o quê. E houve uma altura que eu tinha um código imenso para uma marca que revertia para uma associação e foi muito engraçado porque depois soube que houve umas amigas minhas que se juntaram, estavam a sair à noite, juntaram-se, fizeram uma encomenda em conjunto e chegou um caixotão. Boa, deu um bom donativo, não foi? Deu um bom donativo. E isso é mesmo bom, só que, mas lá está, também se
também corremos o risco de ficar muito fechados neste núcleo, não é? De pessoas que estão muito à vontade. Há muito pudor de a sexualidade é uma coisa privada. E muitas vezes, falar de uma coisa do foro privado de forma pública já é um ato de ativismo, de dizer o que se passa em casa, o que está mal em minha casa. Porque muitas vezes as quatro paredes fecham coisas muito problemáticas e as quatro paredes de pele do nosso corpo às vezes também fecham muitos preconceitos problemáticos. Eu própria, quando era adolescente, tinha imenso pudor em me masturbar. Era uma coisa que eu achava que quando me apercebi do que era... Tu começaste a fazê-lo com que idade? Posso perguntar-te, Clara? Podes. Conscientemente, para aí com 13 anos. Mas a verdade é que eu me apercebi que estava a fazer como... É muito cómico isto. Eu sou uma académica de coração. Deixei de ser tão académica por questões de feminismo interseccional, porque é muito difícil o ambiente académico em termos de a diferença entre género e sexo e em termos de homem e mulher, aquilo ainda está assim pronto. Essa dificuldade vem de onde? Fiquei curiosa agora. Do academismo? Eu imagino de onde é que venha, mas gostava que explicasses melhor. Então. O que é que acontece a nível da academia para que haja essa dificuldade e para que não consigas desempenhar tão bem o teu papel em contexto de academia? Eu continuo a escrever nas crónicas, estou a dar um bocado a volta a isso. Sim. Mas em contexto de academia, o que acontece é que tu tens de basear em X pensamentos para chegares ao teu, tendo em conta que a maior parte do tempo académico de pesquisa foi feita maioritariamente pelos vencedores, falámos há pouco, pelo homem branco cis-hetero, as grandes referências continuam a ser homens brancos cis-hetero, e é mesmo problemático quando vamos ver em questões de sociologia e em questões de antropologia mesmo nas faculdades. E eu cheguei a ir ver, a fazer um estudo dos homens, a quantidade de homens versus mulheres, e a maior parte das vezes em que as mulheres aparecem em cursos de letras gerais, quando aparecem maioritariamente em bibliografia secundária. Isto quando muitas vezes há o mesmo autor repetido, sendo o homem branco, hetero, na bibliografia principal. E eu quando estava a estudar marketing, tive uma dificuldade imensa em conseguir fazer uma pesquisa sobre intenção de compra, intention purchase, tendo em conta género e não sexo, porque havia escalas já pré-definidas e validadas pela academia, porque as escalas de testes de marketing, ou não é testes de marketing, estudos de marketing têm de ser aprovadas previamente. E havia muitos estudos académicos tendo em conta o sexo e não tendo em conta o género. E eu estava a ter muita dificuldade em tive que ir buscar partes de papers em vez de marketing, de psicologia, de psiquiatria, e colegas meus estavam a fazer intenção de compra segundo sexo, não tiveram esse problema. O que é muito problemático, porque uma pessoa trans, uma mulher trans, que tenha decidido continuar com pénis ou que ainda tenha pénis, não se vai pesquisar a intenção de marca dessa pessoa, tendo em conta o genital, não é? Não faz sentido nenhum. E depois também temos de ter em conta a expressão de género, não é? E é uma coisa muito mais ampla e tive essa dificuldade. Mas pronto, isto para dar a volta toda do academismo. Excelente explicação. Excelente. Lembras-te do que tu me escreveste quando eu decidi não revelar os genitais do Leonardo? Nós falámos disso. Sim, sobre... Que na altura toda a gente queria saber se era menino ou era menina, e olha, é um menino, a menina vai ser um menino como o pai, vai ser uma menina como a mãe. E eu por isso simplesmente decidi, vão saber quando ele nascer, porque ele tem uma série de outros atributos, para além dos genitais que tem entre as pernas, que o vão caracterizar como pessoa, como indivíduo, como personalidade, como o que quer que seja. Não vão começar a julgá-lo com base naquilo que a natureza definiu, se ele era XX ou XY, porque isso não é determinante. Claro, e foi até ao final. O género vai ser uma coisa que vai ser atribuída à nascença tendo em conta o genital. Não podemos fugir daí. Claro, mas sim, podemos educar a criança para ela se sentir à vontade. Sim, e podemos não criar expectativas, podemos não criar esse fardo de expectativas ou de atribuições antes mesmo de que a pessoa tenha a oportunidade de existir e de se conhecer. Sim. Sabes? Achei bastante ingrato que as pessoas tivessem uma série de
esperanças para a minha criança sem que ela ainda sequer estivesse na Terra, tendo por base apenas e só o sexo. E há estudos mesmo que compararam o mesmo bebê vestido de cor-de-rosa e vestido de azul e compararam que as pessoas lhe diziam que se fosse azul era vai ser um menino bué forte, corajoso, e se fosse vestido de cor-de-rosa, que menina fofinha, Que querida. linda, claro. E eu faço esse ativismo quando vou comprar coisas para a minha sobrinha, que é género, também. olha, eu preciso disto e disto e disto, preciso de tamanho não sei o quê, e a menina para a menina não importa, porque o que eu preciso é disto. Sem dúvida. E não quero que seja cor-de-rosa nem azul, quero só que seja de uma cor. Mas estamos a dar este volta ao mesmo por causa da masturbação. É exatamente a Sim. masturbação, não esquecer que é importante a masturbação. E eu descobri que me masturbava por causa de estudar o Antigo Egito. Uau! Porque um dos mitos do Antigo Egito é que os deuses foram feitos através do deus, como é que chama o deus, pai deles todos? Zeus, Não, isso é a Grécia. essa é na acho eu. Grécia, pois é, essa é na mitologia Horus. grega. Horus. Eros. Pronto. Era? Ra? Acho que era Ra. Ra o é deus sol, sim. Não, mas era o deus pai deles todos. Que se tinha masturbado e da sua masturbação, do seu esperma, tinham originado. E eu comecei a... O quê? A vida? A Originou a vida, vida? originou os outros deuses que existem, estás a ver? E eu comecei a unir um mais um, pensei, ok, ele andou a brincar com os genitauros na vida. Tu pensaste, ah! E a partir daí comecei a sentir-me culpada. A partir do momento em que eu soube o que era e que me tornei consciente, eu já fazia isso e eu senti-me culpada. E proibi-me a mim mesma de fazer. E depois, quando caí em mim, comecei a sentir muito culpada, que o meu corpo estava a pedir-me coisas. Mas toda a gente E se sente depois- culpada no final da masturbação, não é? Não é suposto sentir-te culpada. Não é suposto. Esse é o problema. As pessoas, tipo, é o teu corpo. O teu corpo foi, tipo, pode também ver isto até de uma forma religiosa. Deus deu-te o teu corpo com um clitóris que só está lá para te dar prazer. Deus é fixe, não é? É bom, Não generoso. é? Deus é Deus, igreja é igreja. Vamos separar as coisas, não vale a Sim, pena. nada a ver. Tipo, usa, não é? Ainda por cima há tantas coisas e que a quantidade que hoje em dia há de brinquedos sexuais mostrem que é normal. É normal teres apetite sexual. É normal por pessoas adultas com consentimento. É normal teres vontades. E muitas vezes a masturbação impede de depois apanhares uma infecção genital porque houve um gajo que se lembrou de andar para trás e para a frente quando o que vem para trás não volta para a frente. Como é que sentiste quando compraste o teu primeiro boneco, o teu primeiro brinquedo sexual? Estiveste a fazer aí, estavas aí. Sim, eu estava a pensar para trás e para a frente, estava Não, a pensar o que onde? vai para a frente não vai para trás. Vai para a não, frente? o que vai para trás não volta a ir para a frente. Que senão depois ficas Claro, com sim, uma não, isso sem vaginose ou uma dúvida. infecção Isso sem vaginal. dúvida. Pronto. Eu sou muito aberta nestas questões a falar disto. Adoro. O meu primeiro brinquedo sexual, na verdade, foi oferecido. Vou ser muito honesta. Foi oferecido e foi uma descoberta. Gostei muito. Ainda gosto muito dele. Já não é o meu favorito, porque entretanto vai experimentando diferentes, mas ainda vou lá às vezes. Sim. Tipo, olha o meu primeiro. Nunca se esquece o primeiro amor, também nunca te esqueces o teu primeiro vibrador. Olha, Olha que linda, poética. Unindo estes dois mundos, o mundo do prazer e o mundo do digital, são dois mundos que te pertencem. Já aconteceu assim uma interseção curiosa? Já te aconteceu viver assim um amor, uma paixão, uma relação, uma temporada, uma interação sexual digital? Estás a falar de sexting ou de algo que começa no digital ou de usar vibração do telemóvel? Estou a falar disso tudo. Ok. Já aconteceu começarem coisas através de mensagens e hoje em dia somos muito amigos. Ok. Também já me aconteceu conhecer a pessoa e começar assim a mandar umas mensagens só, víamos às vezes em festas e assim, e depois mandar só assim umas mensagens e ela, coitada, está muito confusa, não percebia o que eu queria, porque não é? No mundo queer é sempre mais difícil perceber o que é que está ali, mas também daí saiu uma coisa bonita.
E também somos amigas, por isso sim. E quando é que para ti se torna estranho a intimidade, estranha no caso, a intimidade através do digital? Já houve assim alguma situação de teres conhecido alguém numa noite e depois a pessoa continuar a mandar mensagens sem parar? Como é que tu geres isso? Acontece mais pessoas que não me conhecem estarem vidradas em mim. E tem-me acontecido homens e mulheres. Adorei a postura dela a dizer isso. Estou a ser honesta, a autoestima. Ficam amor próprio. vidradíssimos. Ficam vidradas. Epá, bom, nem vou dizer, porque depois também não quero que as pessoas se sintam mal, mas instantemente a dizer bom dia e sempre com... Diz mesmo, são vocês que estão aí desse lado. Se desconfiam, são mesmo vocês. Não, porque depois eu também tenho um bocado de medo do doxing, não é? Daquela cena de alguém saber onde eu vivo e pronto. Mas, opá, constantemente a mandar mensagem, mas constantemente eu já a dizer, olha... Primeiro o silêncio já é uma mensagem, porque eu também é muito desagradável. Eu já disse que não quero. E a pessoa continua ali a mandar mensagens. E eu tenho uma regra que é: eu não saio com pessoas que eu nunca tenha visto pessoalmente de alguma forma, ou que eu não conheça de alguma forma. Porque já tive situações muito desagradáveis. Usas o Tinder? Já usaste? Já tive o Tinder. Não sou fã do Tinder. Eu gostei do Bumble. O Bumble gostei mais. Não conheço. O Bumble é uma versão feminista do Tinder. Agora tem umas novas reformulações por causa da questão queer. Ou seja, não pode ser o homem a começar a conversa, tem de ser a mulher. Eles fizeram umas reformulações por causa da questão queer. Olha que interessante. Sim. A única coisa que o homem pode fazer... E tens uma ligação, tens um espaço de 24 horas para começar a conversa, senão a ligação desfaz-se. O que ele pode fazer do outro lado é prolongar a ligação por mais 24 horas. Ou tu prolongas por mais 24 horas. E pronto, e podem falar. Nunca pensaste em desenhar assim uma aplicação de dating, de namoro online? De conhecer, não é bem namoro, de relacionamentos? Por acaso não. Porque não é uma coisa que me seja muito querida. Se calhar também, lá está, preferia até colaborar com uma que já existe. Sim, desculpa, a pergunta era mais nesse sentido. Porque fazer e eu não tenho uma ligação muito próxima dessas coisas. Com o meio do... Uhum. Sim. Mas acho interessante. Acho que é uma boa experiência. A minha terapeuta disse-me que era fixe eu ir em 2 dates do Bumble por uma experiência sociológica, como é que eu me sentia a conhecer outras pessoas. Eu já quero conhecer a tua terapeuta. Aliás, estou a precisar muito de uma também. Não, já tenho uma também. Ela dá consultas online, no Porto, mas dá consultas online. Isso é muito bom. Disseste há pouco uma frase muito importante que é: o silêncio também é uma resposta. Sim. Não é? E por vezes é um bocadinho complicado de gerir porque nem toda a gente percepciona dessa forma. Ou então por vezes pensam que é um silêncio agora, mas é só porque ela não tem tempo para responder ou está à procura do que dizer e não entendem este não no silêncio. Começar por te perguntar: o Clara não? Uhum. Eu percebo de onde é que vem, mas queres aqui explicar como é que... Antes só deixar uma diferença entre silêncio e ghosting. Uma coisa é eu expressar que não quero e as pessoas continuarem a mandar mensagens e não perceberem o meu silêncio. Outra coisa é pessoas que deixam falar do nada, não é fixe. Uhum. Não é fixe. Sim. Nada fixe. Não. Traumático até. Por acaso o Bumble, agora esse bocado pub, mas tenho umas ferramentas de como lidar, tenho uns textinhos de como lidar com rejeição e não sei o que é, isso é fixe. Isso é muito bom. É. Saúde mental, então, sempre primeiro. Sim. O não veio de uma questão muito prática, que é: eu sou Clara Silva e se pesquisares Clara Silva nas internets, encontras toda a gente menos eu. E quando eu quis fazer o nome dentro da ilustração, eu quis arranjar um nome que fosse mais facilmente reconhecível, né? Marketing. E então fiz umas opções, e lembro de não gostar de nenhuma e de cortar e dizer não. Tinha feito um estudo do estado da arte e muitas ilustradoras usavam adjetivos como sobrenomes, tipo Mariana Miserável, que até é um cognome, Tina Ciúda, pronto. Mas eu não gostava de nenhuma das minhas opções. E então, quando cheguei ao fim das opções, pensei: olha, por que não? E no princípio era só uma brincadeira semântica. Clara não vai fazer uma exposição, Clara não vai não sei o quê. Sabes que isso aconteceu muito aqui, entre nós, produção. Então, a Clara não vem às 11. Mas vem às 11. Estamos por assim. É isso. Pois conforme a minha vontade pessoal foi acompanhando... A minha vontade pessoal. A minha abertura pessoal foi acompanhando a minha abertura profissional em falar de certos assuntos.
começou a ganhar esta carga mais reivindicativa também no nome. Super. Clara, dentro do teu nome tens essa reivindicação, tens esse movimento, essa postura. Sem dúvida que o tens também no teu cotidiano. É bom falar contigo, é bom ouvir-te, é bom ser tua amiga. É muito bom ser tua amiga, Yolanda. Obrigada, e a minha tua querida. energia é contagiante. Obrigada, meu anjo. Eu gostava aqui de lembrar a quem nos esteve aqui a acompanhar neste episódio que na descrição vão ter aqui a formação da L'Oréal, a stand-up. Muito importante esta conversa. Eu estou aqui super feliz e preenchida porque queria muito fazer um episódio neste tempo que vivemos, onde se fala tanto sobre assédio em locais públicos, em locais familiares, em locais de credo, em locais que são supostamente locais seguros. Achava muito que faltava-nos aqui um episódio onde pudéssemos falar não só para mulheres, também os homens são vítimas de assédio em locais públicos. Queria muito falar para toda a gente que por vezes não sabe como responder ou como se posicionar, e eu acho que tu és a inspiração máxima para o posicionamento e o empoderamento. Portanto, Obrigada, também tu. gratidão é o que eu tenho no coração. Olha, sabes que acho que isto é perfeito para nós fecharmos. Há pouco falámos no stand-up e eles têm uma mnemónica por lá. Quando vocês entrarem no link vão ver também, que é a filosofia, a metodologia dos 5 Ds. Delegar, dirigir, Dialogar. dialogar, Sim, dialogar. documentar e distrair. Exatamente. Agora sim, são tudo passos que nós podemos ter para melhorar a vivência cotidiana de várias mulheres, para melhorar a nossa também. São tudo atitudes que podemos ter umas pelas outras e esta é a grande mensagem do Miss Yola Pode também. Sandra, estás aí desse lado também, parte deste episódio. Obrigada por teres estado. Obrigada. Para mim, olha, estou com 2 mulheres publicadas no Expresso, estou com 2 verdade. mulheres militantes, capazes, inteligentes, icónicas, com comunidades incríveis também. Se chamem, venham todas. Estamos juntas, ligadas e bué de misturadas. Obrigada a quem nos viu desde o Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe. Vão ter aqui também na descrição o link para todas as redes da Clara, para o livro da Clara, para a agenda da Clara. Querida, obrigada mesmo. Obrigada também. Produção, quem gostou faz barulho. Apoiem o nosso podcast no Spotify. Estamos de volta para a próxima semana com mais um episódio. Subscrevam o nosso canal, partilhem. Até ao próximo episódio.